Muito bem. Então, continuando e agora passando para a parte do direito à autodefesa, como se pode observar pela denominação, pela própria nomenclatura que eu estou utilizando, o direito à autodefesa é o direito que o acusado, o réu, tem de se defender. Esse direito, obviamente, como eu já havia falado na primeira parte da aula, ele não implica no afastamento do direito a uma defesa técnica. Ele se soma. É, ele se realiza durante quase todo o período, tanto do processo como da investigação. Não é? Mas ele se materializa, sobretudo, no momento do interrogatório. O interrogatório é o ato pelo qual o acusado apresenta ele próprio a sua versão para os fatos do qual ele é acusado. Tá? E ele se materializa no interrogatório tanto de forma positiva como de forma negativa. Explico. O acusado ele pode falar, ele pode apresentar a sua versão para os fatos. Quando ele apresenta a sua versão para os fatos, ele está, é, ele está fazendo uma defesa ou uma autodefesa positiva. Isso não significa, em hipótese alguma, que ele precise falar a verdade. Entendam, isso não é uma questão moral. Isso é uma questão de direito de defesa. Ninguém é obrigado a falar a verdade, porque aqui as pessoas não estão sendo moralmente julgadas. Não é um julgamento moral, nem religioso, mas é um julgamento criminal. E do ponto de vista criminal, ninguém é obrigado a confessar. É absolutamente desnecessário travar aqui qualquer discussão a respeito disso, mas se existe o direito de defesa, a pessoa não pode ser obrigada a confessar. Porque se ela fosse obrigada a confessar, qualquer pessoa que de fato tivesse cometido um crime e fosse obrigada a confessar, ela não teria direito de defesa. Portanto, a existência do direito de defesa, ela implica na possibilidade que a pessoa apresente a versão que ela entender cabível para os fatos. Tá? E é precisamente porque a pessoa pode falar o que ela bem entender e ela não é obrigada a falar a verdade, que o acusado também pode optar por não falar. É o chamado direito ao silêncio ou o direito de não produzir provas contra si mesmo, que é um pouco mais amplo e eu já vou explicar, ou o direito direito a uma defesa negativa, ou uma autodefesa negativa. Por que não é uma renúncia ao direito à autodefesa e sim o direito a uma autodefesa negativa? Porque do momento em que o acusado opta por não falar, o juiz fica proibido, impedido de valorar o silêncio. Ou seja, nenhum juiz pode jamais condenar alguém porque essa pessoa não depôs. O juiz só pode valorar aquilo que foi dito. O que não foi dito não pode ser valorado. E isso consta expressamente proibido no artigo 186 e também no seu parágrafo único do Código de Processo Penal. Tá? Já com as reformas, sobretudo do século XXI, 2003 e depois de 2008. Isso significa que o acusado, ao fazer a opção por não falar, ele exerce uma defesa negativa e não uma renúncia ao direito de defesa. Ele não está renunciando a se defender, ele está se defendendo de forma negativa porque ele impõe uma proibição ao juiz que é valorar o seu silêncio. É importante também esclarecer, talvez porque nós costumamos assistir filmes e séries estadunidenses, que o direito ao silêncio no Brasil é diferente do direito ao silêncio nos Estados Unidos. Observe, o direito ao silêncio no Brasil ele pode ser exercido total ou parcialmente. O acusado ele pode simplesmente resolver não falar, mas ele também pode resolver falar e deixar de responder as perguntas que ele entender que sejam cabíveis não responder. Diferente dos Estados Unidos, que o direito ao silêncio também existe, mas ele é exercido total ou
Não. Ou seja, não existe um exercício parcial. De tal maneira que nos Estados Unidos o acusado, ele se optar por depor, ou seja, se ele não exercer o direito ao silêncio, ele é obrigado a responder todas as perguntas e é obrigado a falar a verdade. Mas ele não é obrigado a responder as perguntas que forem formuladas, ele não é obrigado a falar nada. Tá? No Brasil, o direito ao silêncio, que está lá garantido na Constituição, ele também é previsto de uma maneira mais ampla na Convenção Americana de Direitos Humanos. Diferente do artigo 5º do inciso 63, que garante o direito ao silêncio, o artigo 8.2, letra G, da Convenção Americana de Direitos Humanos, garante o direito de todas as pessoas não produzirem provas contra si mesma. Isso implica dizer que esse direito de não produzir provas contra si mesma é não apenas o direito de não falar quando for perguntado, mas também o direito de não participar ativamente de produções de provas contra si, como, por exemplo, assoprar o bafômetro. Mas isso não afasta a possibilidade de que o sujeito se submeta a uma produção de prova passivamente, porque aí não incide o direito de não produzir provas contra si mesmo, que é o caso em que o sujeito acusado se submete a um procedimento de reconhecimento de pessoas, em que não é ele quem reconhece, ele apenas é reconhecido, ele está passivamente se submetendo ao procedimento probatório. Então, o entendimento é que o direito de não produzir provas contra si mesmo afasta qualquer imposição de obrigatoriedade de que o acusado tenha que ativamente produzir uma informação contra si. Tá? Muito bem. O direito à autodefesa também implica, eu já havia dito na parte 2, mas eu volto a dizer, também implica na direito à participação em audiência. O acusado, ele tem o direito de ouvir o que se fala contra ele durante a produção de provas, até porque é isso que vai nortear a sua autodefesa posteriormente, propriamente dita e direta, que é a sua versão apresentada no interrogatório ou não, ou o seu direito ao silêncio. Tá? Então, o direito à autodefesa, ele é mais amplo do que o interrogatório, embora ele se materialize sobretudo no interrogatório, de forma positiva, falando, ou negativa, não falando, e assim impedindo que o juiz valore tanto o silêncio como o que foi dito, porque não foi dito, naturalmente.